Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez no canal do ISCM para o bate-papo da ISCM. Então, vai logo chegando aqui, vai se sentindo em casa realmente, né? Todos aqui já estamos aqui. Eu, o pastor Valtz aqui, né? Os dois homens abençoados do Senhor estão aqui mais uma vez conosco, nos dando a oportunidade, né? De aprender mais da palavra de Deus e de temas polêmicos, né? A gente vai tratar hoje justamente sobre o cristão, né? E a política, né? Pastor Valtz, né? Qual o propósito, né? Qual o propósito de um cristão e qual o propósito de um político, né? Antes que a gente possa adentrar de fato entre o político e o cristão, acho que é interessante a gente definir quais são esses agentes e qual o propósito dele, né? Pastor? Nesse caso aí, qual o propósito da política? Qual o propósito da política e do cristão, né? Os agentes. Certo. É interessante nós frisarmos, iniciando assim essa palavra, que nós devemos entender o que é política. Política é a ciência que trata dos assuntos internos e externos de um país. E falar de política, jamais nós podemos deixar Deus de fora, podemos dizer assim, desse assunto tão questionado nos nossos dias. Nós, em primeiro lugar, nós queremos destacar primeiramente a soberania de Deus e a política. Se nós não colocarmos Deus primeiramente, nós não vamos entender, né, o propósito, o fim da política, né? Então, quando nós olhamos para as Escrituras, nós podemos ver um Deus que é santo, um Deus que reina sobre tudo e sobre todos. É um Deus que é divino, não há nada que aconteça sem a sua permissão, toda autoridade é constituída por Deus. E nós podemos ver que mesmo esse Deus tão poderoso, que governa tudo de forma sábia, este Deus, ele, em meio à sociedade, ele instituiu algumas entidades pelas quais nós podemos crer. Quero citar apenas algumas. Por exemplo, ele instituiu o Estado, a família, a cultura, colégios, né, e tantas outras. E Deus, dentro da sua soberania, ele conferiu também soberanias a essas entidades, né? Sendo elas soberanas no seu agir, mas acima de tudo, nós temos que entender que mesmo Deus atribuindo suas soberanias a essas entidades no meio da sociedade, a soberania de Deus é que predomina sobre todas elas. Nós podemos ver que toda entidade, ela tem sua soberania própria, o Estado, né? A igreja, a família, mas, olhando num prisma assim divino, a soberania sobre todas essas entidades é a de Deus. Então, olhando primeiramente desta forma, que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos, até sobre a política, nós podemos entender que Deus permitiu a política. E é um texto que nós, até no último bate-papo, foi levantado também aqui, foi citado na pena de morte. Quando nós lemos lá em Romanos, capítulo 13, né, mostra que o apóstolo Paulo define que Deus foi quem instituiu todas as autoridades que nós convivemos com elas, né? É tanto que ele vai falar: a quem tributos devemos obedecer, e tantas outras coisas. E essas instituições, elas foram concedidas por Deus a cada sociedade, a cada país, para que assim, aqueles que agissem, como fala lá, aos bons, Deus vai recompensá-los, e aos maus, Ele vai puni-los, né?
Então, olhando nesse sentido, a política é algo benéfico em toda e qualquer sociedade. E sabendo disso, nós podemos ver que o nosso dever como cristão é nós estarmos o quê? Seja qual for a autoridade constituída por Deus, e trazendo para o tema de hoje a política, nós devemos estar o quê? Sempre clamando a Deus para que Deus use de misericórdia com toda classe política, para que possamos ser o quê? Beneficiados, e o bem possa vir para as nossas vidas, e ele cada vez mais possa, através da política, estar o quê? Agindo de forma, refreando tudo aquilo que é mal e que é contra a sua vontade. E é interessante nós olharmos que, porque eu falei acerca da soberania, quando você vai lá para o livro de Daniel, no capítulo 2, que Deus, ele é soberano sobre todas as autoridades, principalmente as políticas, né? Por quê? Porque você, quando olha lá, ele vai falar, Daniel, que Deus é quem tira o rei e Deus é quem coloca reis. Ou seja, os governantes da terra, soberanamente, Deus é quem o quê? Permite que eles o quê? Governem e ajam assim, trazendo o melhor para o quê? Aquela nação, aquele povo, e possam agir de forma correta, né? Então, a política tem esse benefício de trazer o bem, administrar, trazer as necessidades de uma nação, né? E por isso que a Bíblia diz que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então, uma nação, quando adora e conhece verdadeiramente o verdadeiro Deus, ela só tem o quê? A ser beneficiada. Mas também a nação, quando ela não busca a Deus, mas de todas as formas, Deus ainda soberanamente, ele governa sobre tudo e sobre todos. Eu vejo que a política é algo importante em meio a uma sociedade, e nós não podemos deixar Deus de fora nesse sentido. Soberanamente, Deus reina sobre todo o reino político, porque ele é Senhor de tudo e de todos. Qual o propósito, né, seu ponto de vista também, quanto ao propósito da política e o cristão em nossas vidas, né? Muito bem. Em relação à política, primeiramente falando, o propósito dela, ela basicamente é gerir os interesses da população. O próprio nome política, né, vem da palavra polis, grego, que tinha justamente essa conotação, ou seja, eram os interesses públicos da cidade que eram tratados pelas pessoas, daí onde vem a palavra política. Então, muitas vezes a gente tem uma visão distorcida da política, sempre vendo-a no sentido negativo. E é fato que a gente vê vários exemplos de pessoas que utilizam indevidamente a política, sobretudo para interesses próprios. Contudo, a arte dela em si, que é a arte de administrar, é a arte de gerir, a gente vai ver que no cerne dela não existe essa questão tão negativa assim. Infelizmente, são os homens que fazem dessa maneira. Então, o propósito em si da política, da boa política, é justamente esse: tratar dos interesses, no caso do interesse da população. É interessante porque quando você vai ver, até mesmo na história, né, os grandes filósofos, Aristóteles, Platão, eles tinham uma visão política, cada um dentro do seu espectro, mas havia uma visão em relação a eles. E não só isso, a gente atravessa a história da igreja, o próprio Agostinho também tinha posições relacionadas à política, então ela está sempre presente na história da humanidade, quer aceitemos ou não. Quando a gente trabalha essa questão do cristão em si, a gente tem que trabalhar com aquele princípio que Paulo ele colocou em 1 Coríntios 10:31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, o propósito principal, o propósito primeiro do cristão é glorificar a Deus. E uma vez que esse propósito, ele abrange todos os aspectos da nossa vida, até porque não há diferença entre um aspecto e outro, isso vai envolver também a própria participação política do cristão, quer seja ele nas suas escolhas, quer seja ele nas suas opiniões, quer seja como um agente político. Então, ele pode levar dentro desses dois caminhos
como agente político, ou seja, como representante propriamente dito, ou como pessoas que fazem parte de todo o sistema político, ele pode lidar com esse assunto dentro desse princípio, ou seja, de glorificar a Deus. Isso, na verdade, faz parte, né, da nossa cosmovisão cristã. Tudo na nossa vida, ela tem que ter como propósito glorificar a Deus. Logo, a nossa participação política, quer como representante, quer como representado, também tem que ter esse mesmo propósito. Então, existem caminhos, maneiras, através das quais a gente consegue alcançar esse objetivo. Então, lá na frente a gente vai detalhar um pouco mais, é apenas para dar essa visão mais geral. É interessante só que, falando agora, eu estava lembrando, né? A política ela sempre está dentro de um âmbito muito amplo, né? O próprio Deus se utilizou dela durante diversos momentos da própria história, no próprio nascimento de Cristo, né? Deus utilizou fins políticos para isso, né? Então, é algo bem amplo, né? Que a gente vê que está totalmente envolto ao cristão, né? Mas, perfeito. Então, para a gente não baixar o nível e sim, simplesmente aumentar, vamos a uma pergunta aqui bem direta, né? O cristão, ele pode, de fato, ser um político, ele pode tomar posições políticas, né? Assumir cargos. Como é que a gente deve ver isso, principalmente em meio à nossa sociedade, né? No qual a gente olha para esses rapaz, negócio de crente é negócio de político, crente não pode se envolver em política não, que está errado, né? Então, em uma ótica bíblica, né? Em quem eu poderia me basar e a partir de que momento uma pessoa poderia estaria apta, sim ou não, para assumir um ofício de um político, né? Um cristão? Pastor Rubens. Muito bem. Então, essa questão da participação política, daí a necessidade que a gente tem que ter de uma cosmovisão, sobretudo cristã, porque quando você vai observar as próprias ordens, os mandados culturais que nós temos, quer seja lá em Gênesis capítulo 1, quer seja lá em Gênesis capítulo 2, isso antes do pecado, quer seja lá em Gênesis capítulo 9, depois do dilúvio, e nós temos quais ordens dadas por Deus a nós, seres humanos, que nós dominemos, que nós sujeitemos o mundo. Isso automaticamente vai carecer da participação política. Então, só por esse aspecto, por esse mandado cultural, por essa cosmovisão que a gente deve ter, como o mundo sendo o palco onde se desenrola a história de Deus e o mundo sendo o palco onde nós cumprimos as nossas responsabilidades, então aí a gente já vê a participação direta que todo e qualquer cristão tem na política. Foi por isso que nós fizemos a distinção, seja o cristão como um agente político, e aí o representante propriamente dito, seja o cristão como componente do sistema político que a gente tem, até porque todos nós, numa certa idade, a gente já tem os nossos direitos políticos, então a gente já pode votar. Na medida que isso acontece, a gente já está participando da política, mesmo querendo ou não, mesmo aceitando ou não. Então, um cristão, ele tem essa dupla responsabilidade. Todos nós, no sentido do privilégio de escolhermos os nossos representantes, e alguns, aqueles que se sentem vocacionados e preparados, no sentido do exercício do cargo público. Então, enquanto cristão, a gente não perde esse privilégio. Enquanto cristão, a gente tem que fazer uso desse direito, até porque a nossa conduta cristã, ela vai ter também que ser refletida em todas as áreas da nossa vida, sobretudo em relação à política. Infelizmente, quando a gente fala da política hoje, a gente tem essa visão distorcida sempre da política como algo negativo, como algo corrupto e como algo que não deve fazer parte da vida de um cristão. Ora, se nós tivermos uma concepção da questão do pecado, ele atingiu todas as áreas da nossa vida. Então, quer seja a política, quer seja as nossas profissões, então, por isso, a gente não pode se eximir dessa responsabilidade. Não, muito pelo contrário. A gente tem que agir dentro da ética cristã, seguindo os valores de Cristo, para que assim, até nesse aspecto, a gente possa estar fazendo a diferença dentro da sociedade. Agora tem um ponto aí que geralmente muitas igrejas, né, eu ouço muitas pessoas falarem isso, né? Eles até se fundamentam bem, né? Não sei se bem, né? Mas se fundamentam lá naquele texto de 1 João 5,19, né? Eles geralmente adotam um posicionamento dizendo assim: não, a gente não foi feito para aqui, né? A própria Bíblia fala lá que o mundo já no maligno, então a gente não deve se envolver, nosso reino não é aqui. Adotam textos como lá o de Pedro, né, que diz que nós somos forasteiros por esse mundo aqui, e acaba querendo se eximir, né, dessa participação, né? Essas pessoas que adotam tal posicionamento, elas estão certas, pastor? Eu acredito que não. Essa é uma visão muito curta que a gente deve ter em relação à vida. É fato que nós somos peregrinos, na verdade estamos de passagem
você falou, o próprio apóstolo Pedro, ele pensava dessa forma, mas isso não nos tira da responsabilidade que nós temos enquanto pessoas e integrantes dentro de uma sociedade. Então, uma coisa não vai excluir a outra. Por exemplo, você observa o comportamento do apóstolo Paulo, ele tinha cidadania romana, ele era um missionário, e em dado momento da sua vida, sobretudo quando ele foi preso injustamente lá em Filipos, ele fez uso da prerrogativa de cidadão romano e dos privilégios que essa condição tinha. Então veja que ele trabalhava nessas duas perspectivas. Ele era um cidadão do céu, mas ao mesmo tempo ele não esquecia da sua responsabilidade terrena. Então são essas coisas que a gente tem que considerar, porque senão a gente fica sempre com esse pensamento equivocado da política, como se ela e apenas ela fosse um aspecto negativo da nossa vida, quando na verdade, onde nós estivermos, automaticamente nós vamos levar a nossa natureza pecaminosa, e onde nós estivermos, de certa forma, teremos a influência do nosso pecado. Então cabe a nós fazermos o quê? Fugirmos dos aspectos da nossa vida? Não, cabe a nós, dentro do posicionamento cristão, exercermos o nosso papel de sal da terra, de luz do mundo, e assim viver como peregrinos no mundo, mas sem eximir-se da responsabilidade que nós temos aqui nesse mundo. Então, quando a gente vê lá o texto de João, que você citou, nós não fazemos parte do mundo. Em que sentido? No sentido do sistema de valores do mundo, corrompidos, mergulhados no pecado. Não, nós somos sal, nós somos luz. Então, aonde nós formos, temos que salgar, aonde nós formos, temos que brilhar. Então, nesse sentido, o campo político vai ser mais uma janela onde essa oportunidade ela vai ser verificada. Perfeito, perfeito. Só interagindo aqui com o pessoal, acho que o posicionamento foi muito bem aí, né? Já bem explicado, né? Só para a gente interagir com o pessoal aqui nas redes sociais, momentos aqui, né? Matheus Cavalcante está fazendo assim: levando em consideração o peso do cargo de ser político, uma mulher cristã, pode ser? Isso é para daqui a pouco, viu, Matheus? Está se antecipando aí, mas a gente vai tratar isso também. Né? Um outro irmão aqui, irmão Demóstenes, né? O pastor Demóstenes, ele colocou assim: no tempo de hoje, um pastor pode ser um político. Está se antecipando também, todo mundo quer saber isso, né? O nosso irmão Raimundo, né, coloca que em todo mundo, em tudo no mundo tem política. Qualquer papel na igreja é política. É bem importante isso aqui, a gente vê isso na própria gestão da igreja, né? Há aspectos políticos, né? Mas o nosso irmão Demóstenes acabou acertando a próxima pergunta, né? E para a gente não perder muito tempo, pessoal, a gente vai tocar para frente aqui, né? O irmão Demóstenes perguntou se no tempo de hoje um pastor pode ser político, um pastor pode ser político e pastorear uma igreja, né? Eu tinha colocado aqui só um pastor pode ser político, né? Como a gente viu o cristão em si, em seu âmbito mais abrangente, né? Agora a gente restringe lá para o pastoreado, né? Um pastor, a gente tem isso em todo canto, na própria bancada evangélica lá, que tem em Brasília, tem muito disso, né? De ter vários ditos pastores, né? Pastores lá, que assumiram o cargo público. Pastor Valdes, uma perspectiva bíblica quanto a isso, isso é correto, isso é coerente? Essa pergunta do pastor Demóstenes, né? Nesse caso, sobre que se o pastor pode exercer ou ser um político, isso aí é uma questão de vocação. Quando nós olhamos para as Escrituras, já é um cargo muito elevado você pastorear uma igreja, né? O apóstolo Paulo diz que quem almeja o episcopado, excelente obra almeja, né? Então eu vejo, meu posicionamento, eu sou contra, né, um pastor exercer cargos políticos. Por quê? Primeiramente, é uma questão de vocação. Nem todo cristão está apto para governar, né? E não é o cargo pastoral que vai fazer com que eu venha exercer um cargo político. Eu vejo que temos que saber dividir, dentro da ética cristã, temos que saber dividir a função do Estado e a função da igreja. E eu vejo que o pastor, quando ele é vocacionado para pastorear a igreja, o rebanho de Deus, ele tem que priorizar a igreja, as ovelhas do Senhor Jesus Cristo. E essa mesma pergunta, eu lembrando, né,
quero trazer aqui as palavras, a saudosa memória do pastor Armando. Até eu creio que o pastor Rubens participou nessa aula também, né? Nós estávamos estudando sobre a ética cristã. E surgiu essa pergunta na classe. O professor era o pastor Armando. Pastor Armando, um pastor, ele pode exercer cargo político? Ele contou uma experiência interessante, a própria vida dele, ele respondeu com a própria experiência cristã, pastoral dele. Ele conta que na sua primeira missão, quando ele foi para o estado do Paraná, eu não lembro a cidade pela qual ele foi residir e foi exercer lá a sua função missionária. Ele exercia um cargo lá num cartório, trabalhava lá num cartório e fazia seu trabalho missionário. E certa feita chegou a época política e o prefeito da cidade, como o pastor Armando era bem quisto, fazia amizade com todas as pessoas, ele era bastante amigo de todas as pessoas. O pastor da cidade vem fazer uma proposta para ele. E que proposta foi essa? Pastor Armando, eu vim aqui conversar com o senhor é uma pessoa estimada, todos conhecem o senhor é muito bem quisto, né? A maioria das pessoas da cidade lhe conhece. Eu tenho uma proposta para fazer para o senhor. Eu vim convidar o senhor para o senhor se candidatar a prefeito da cidade. E o pastor Armando disse, tudo bem, eu posso até me candidatar a prefeito, mas também eu tenho uma proposta para fazer para você. Ele disse, qual é, pastor? Se você aceitar, eu aceito também me candidatar a ser prefeito. Ele disse, vamos fazer o seguinte, eu me candidato a prefeito e você vem pastorear a igreja. Ele disse, eu não sei nem para onde vai, como é pastorear uma igreja. Então você respondeu minha pergunta. Eu não sei nem para onde vai, o que é. Eu não sei nem o que é política. Como é que eu vou me candidatar apenas porque eu sou um pastor? Então, eu aprendi e eu vejo, meu posicionamento hoje, eu quero falar pastor. Entenda bem, pastor. Aquele que sabe e tem convicção que foi vocacionado por Deus para pastorear o rebanho de Deus. Porque há muitos que têm títulos de pastores, né? Acham que é pouca coisa você ser pastor de igrejas e ainda querem exercer outras funções à parte do seu pastorado, né? Eu vejo que um pastor ele tem que se dedicar ao pastorado de forma integral. E se ele exercer um cargo político, né, todos os pastores que têm convicção da sua chamada, do seu ministério, por mais que ele faça ainda, ele sabe que vai ficar devendo muito ainda e que não fez tudo. Imagine um pastor, ele pastoreando uma igreja e exercendo um cargo político, né? Então, meu posicionamento, eu sou contra pastores que têm, repito novamente, que têm a convicção que foi vocacionado para ser pastor das ovelhas do Senhor Jesus Cristo. É interessante que esse posicionamento, né, que você está falando aí, a gente encontra muito contraste, principalmente hoje em dia, né? Porque às vezes não há uma certa noção quanto a ser pastor e pastorear, né, uma igreja. Então acho que é até interessante o que a nossa irmã Amanda Costa, ela pergunta, né? Porque ela pergunta sobre um exemplo bíblico, né? Se existe algum exemplo bíblico na Bíblia, né, do que um pastor pode ou não ser um político, né? E aí, só tentando lembrar também um posicionamento que as pessoas também adotam, de que um pastor ele pode ter mais de uma função, né? E aí geralmente citam o próprio texto lá de Coríntios, né, da carta de Coríntios, onde Paulo fala que ele trabalhou, né? Se bem que Paulo, não sei se ele pode ser datado como um pastor, né, uma vez que ele migrava, né? Mas como é que vocês veem isso, né? Existe de fato um exemplo bíblico de que um pastor ele não pode, né, ser político? Vocês se recordam aí? Pode ficar à vontade aí. Bem, exemplo bíblico nós não temos, né?
Agora, o que é que a gente pode ver na história? Nós vemos na história que determinadas pessoas, elas eram chamadas, na verdade, exerciam, né, a função ministerial, e me veio à mente aqui a lembrança de Abraham Kuyper. Ele foi o teólogo, um grande teólogo, na verdade, o pai da ortodoxia. Ele pertencia ao quadro da Igreja Reformada da Holanda e exerceu seu ministério, pelo menos até aos 62, 63 anos de idade. Inclusive, na própria cidade de Amsterdã, na Holanda, ele pastoreava a maior igreja, não só da cidade, mas também do país. E aí, num dado momento da sua vida, ele sentiu chamado para ter uma atuação política. Então, o que foi que ele fez? Ele se licenciou do pastorado, se candidatou ao parlamento da Holanda, foi eleito e se tornou depois o primeiro-ministro da Holanda. E é interessante porque quando a gente vai ver a história de Abraham Kuyper, ele vai se destacar não só por ser um grande teólogo. Depois vocês podem procurar na internet, por esse nome, vocês vão ver a grande obra que ele deixou, o grande legado. Mas no campo político, além de não se corromper, né, porque às vezes você sempre associa o fato de você participar da política e se corromper. E aí eu tenho exemplos claros de pessoas que se envolveram e não se corromperam. Então, Abraham Kuyper, ele foi responsável por fazer uma grande reestruturação social lá na Holanda. Inclusive, ele fez alguns ajustes nas leis trabalhistas que fizeram com que a Holanda ela se desenvolvesse muito sob o ponto de vista trabalhista. Então, ele foi com toda certeza usado por Deus nesse sentido. Agora, para que ele atuasse na política, ele teve que se licenciar do cargo. Então, é um exemplo prático que a gente encontra. E me vem à mente também, um outro exemplo aqui, ele não era pastor, mas ele aspirava muito pelo pastorado. Wilberforce, ele foi um grande parlamentar na Inglaterra, 100 anos antes de Abraham Kuyper. E ele foi muito utilizado por Deus para mudar a lei da escravatura. Até porque a Inglaterra, ela dominava o mercado da escravatura ali na região da África e na região das Índias. E ele foi utilizado por Deus para trabalhar juntamente com o parlamento e assim haver essa mudança. E é interessante porque ele era muito influenciado por John Newton, ele era muito influenciado por John Wesley, e ele queria exercer o cargo pastoral. E o próprio Newton disse a ele que ele, estando no parlamento, a sua voz seria a voz profética para mudar as desigualdades sociais, sobretudo a injustiça da escravatura. Então é bem interessante a gente ver esses papéis de cristãos que tiveram um posicionamento relevante na sociedade, e isso desfaz essa crítica que muitas vezes as pessoas têm, que todo político tem que ser corrupto e que se o cristão entrar na política ele vai se corromper, ou seja, a não ser que ele não seja convertido. Mas exemplo nós temos na história de pessoas que fizeram a sua participação, uma boa participação, e deixaram a sua contribuição, o seu legado para as gerações seguintes. Então, exemplo bíblico não, temos exemplo histórico, mas não houve aí uma associação do ministério pastoral com o cargo político, até porque eles são incompatíveis. Aí houve a escolha entre um dos dois e assim eles seguiram. Perfeito. Pastor Walter, você quer complementar? Uma observação bem feita que o pastor Rubens fez, né? Então, ele teve que o quê? Deixar o cargo pastoral. A pergunta que foi feita é que se um pastor, né, ele pode, ao mesmo tempo, ser político, exercer um cargo político e continuar pastoreando. Eu sou contra, nesse sentido. Não tem nenhum exemplo bíblico. Quando você olha, a questão, você até citou de Paulo, né? Questão de necessidade ali, período de transição da igreja, o apóstolo dos gentios, realmente, ele teve um momento que teve que fazer tendas. Mas quando ele recomenda a igreja de Corinto, que era a igreja que achava que o apóstolo Paulo era um mercenário, ele manda, ou melhor, ele escreve e diz que digno é o obreiro do seu salário, e ele deve o quê? Exercer, a igreja deve respeitar aquele que está ali à frente do rebanho. Então vejam só, que coisa interessante. Uma coisa, amados irmãos, é você ser um teólogo. Outra coisa é você ser um pastor. Eu entendo que pastorado é você estar dia a dia com a ovelha. Não estou sendo contra os teólogos, né? É muito bom termos muitos livros escritos por muitos teólogos. Outra coisa é você vivenciar a prática pastoral diariamente, sabendo as necessidades das suas ovelhas, estar em contato
chorando com elas, se alegrando com elas, é outra coisa. Ministério pastoral é isto, né? Então, se eu sou vocacionado para ser pastor de ovelhas, pastor. Agora, se eu sou chamado para ser um mestre, é outra coisa. Eu posso ser um mestre, eu entendo assim, e posso ao mesmo tempo não ser vocacionado para pastorear. Perfeito. E aí eu acho que, eu não sei, né? Acho que talvez, tentando jogar um contraponto aqui, né, agora, eu me lembro da pessoa de Daniel, a gente já fez até menção dele, né? Daniel, acho que no capítulo 2, né, no final do capítulo 2, ele ascende a uma posição de liderança política, né, dentro da Babilônia, ali naquele momento lá, com Nabucodonosor. E quando ele ascende, ele também era profeta, né? Então, eu não sei se seria um ponto contra, não sei como a gente deve ver isso. Pastor Rubens? Bem, esse exemplo que foi citado é interessante. Na verdade, se a gente for olhar o ensino da Bíblia, você vai encontrar vários servos do Senhor que desempenharam funções políticas administrativas, né? A gente pode ver o exemplo de José do Egito, né? Destacar esse fato. A gente pode observar o exemplo de Esdras, de Neemias, também eles exerceram um cargo político. E aí você chega no período de Daniel, que também era um cargo político, né? E aí você vai observar, mas ele era profeta, como você destacou aí. Sim, mas quando você vai observar a função profética, sobretudo no Antigo Testamento, ela tinha um propósito específico. Qual era o propósito específico? Era revelar a vontade do Senhor. Tanto é que essa revelação de vontade não só era acerca do propósito de Deus, mas acerca de acontecimentos futuros que porventura se dariam. Então ele não estava diretamente envolvido numa função pastoral que diz respeito ao cuidado que você deve ter com o rebanho, ou seja, com a igreja. Isso aí então estaria mais uma tarefa atribuída para um sacerdote, né? Exatamente. O sacerdote, né, ele tinha essa função e na essência do seu cargo, ele teria essa dedicação exclusiva. Inclusive, se você for observar as prescrições que nós encontramos lá no Antigo Testamento, os sacerdotes, eles tinham o seu cargo e eles exerciam o seu cargo por um tempo determinado. Uma vez que eles não exercessem mais, ele voltava à sua vida no sentido de não mais ser sacerdote, mas também não teria a mesma participação de um israelita comum, porque ele era consagrado totalmente a Deus. E o próprio rei, né, uma vez que existia a monarquia no Antigo Testamento, ele exercia a sua função até a sua morte, e aí ele prestava o seu serviço ao longo do tempo do seu reinado. Então, a questão do profeta, essa função ela é distinta do pastoreado propriamente dito, muito embora hoje todo pastor ele tem que ser um profeta, mas não no caráter que nós temos no Antigo Testamento, de ser alguém que falava a verdade de Deus, de ser alguém que profetizava fatos relacionados à vontade do Senhor. Aí a gente não vê como o envolvimento direto no pastoreio de rebanhos. Perfeito. Então fica bem claro aí. Para a gente avançar um pouco agora, né? A gente vai meio para aqui o nosso segundo momento aqui, né? Que ele tem como um destaque que é a sobreposição da esfera política na esfera religiosa, né? A gente tem o quesito da própria política, ela está querendo cada vez mais se desvincular, né, da esfera religiosa, uma querendo sobrepor a outra, né? Então, qual o posicionamento em um âmbito mais relacionado à igreja, né? Foi até mencionado aqui pelo irmão Jamerson, Péricles, né? Péricles, irmão, ele fala do Engar, né? Ele fala assim, ó, um comentário ainda quanto a uma pergunta anterior, uma pergunta aqui anterior. Pastor não deve entrar na política, porém o cristão vocacionado para a política deve sim participar da política. E a igreja deve preparar o cristão para entrar na política. Então a gente, ao considerar também esse posicionamento aí, né? A pergunta que surge aqui é qual deve ser o correto posicionamento da igreja perante a política, pastor Walter? Foi citado aqui o exemplo de Daniel, não é isso? Uhum. Aí eu pergunto, questão da soberania de Deus. Nós sabemos que Daniel foi levado exilado, né? Junto com Sadraque, Mesaque, Abdenego e tantos outros, mas apenas eles foram escolhidos para exercerem cargos políticos na Babilônia. Mas é interessante nós observarmos, né, que Daniel, ele não deixou-se levar
vamos usar aqui um termo popular, pela sujeira da política. Nós sabemos que Daniel, os governantes lá do rei, levantaram um decreto, né, contra Daniel, injustamente. Mas Daniel tinha princípios. Ele foi fiel aos seus princípios, preferiu ser jogado na cova dos leões, né, do que o quê? Remover os princípios que ele tinha como um crente no Deus de Israel. Então a pergunta de James qual foi? Pastor não pode entrar na política. Não foi bem uma pergunta, né? Eu utilizei isso como um argumento. Porém, o cristão vocacionado para a política deve sim participar da política. Creio que sim. Esse deve ser então um posicionamento da igreja. Se ele vê que é vocacionado, né? Agora, eu tenho aqui, até escrevi, eu sabia que ia surgir essa pergunta. No entanto, o cristão, ele deve saber onde está entrando. Pois uma das características da política, como eu falei aqui, é o jogo sujo. Ele não deve se deixar levar. Nosso país, aqui, vou citar aqui, por propinas, por acordos injustos, mentiras e tantas outras coisas. Ele tem que entrar sabendo já. Aí vem a orientação de quê? Da igreja. Preparar. Ele tem que saber onde está entrando. E se que ele quer entrar, o princípio que ele tem que entender, como o pastor Rubens, quer comamos, quer bebamos, seja feito tudo para a glória de Deus. Ele tem que exercer o cargo político. Se ele vê que é vocacionado, ele vá com a intenção de glorificar a Deus, honrar como homens do passado. Porque muitas vezes é de praxe, né? Cita os exemplos de pessoas do Antigo Testamento, né, que exerceram funções políticas. Realmente, José do Egito, olha o que José do Egito padeceu para poder chegar lá, e ele não quebrou nenhum dos seus princípios. Veja o que Daniel sofreu. Sadraque, Mesaque e Abdenego foram jogados na fornalha lá, mas não cederam os seus princípios. Então o cristão, ele pode ser chamado, se ele se sente vocacionado, ele tem que saber onde que está entrando. E ali o princípio, melhor dizendo assim, que ele deve exercer aquele cargo político é para glorificar a Deus. Embora que ele seja escorraçado e tantas coisas possam surgir, como aconteceu com José do Egito, né? Como Daniel e tantos outros homens que exerceram funções políticas, né? Ele tem que saber que a função dele, se ele entrar na política, é para glorificar a Deus. Manter a ética cristã acima. Tem que honrar os seus princípios cristãos, não é? Então, eu não sou contra alguém que se sente chamado ou vocacionado para a política, desde que ele saiba onde está entrando. E é dever da igreja prepará-lo, né? E ele se veja preparado para enfrentar todo o quê? O mundo, né? O sistema, que muitas vezes na política é corrupto, é sujo e tantas outras coisas, e ele jamais deve remover aqueles princípios fundamentais da fé cristã. Eu entendo e vejo que biblicamente é correto nós orientarmos pessoas que se sentem vocacionados para a política nesse sentido, e tem que saber onde está entrando. Perfeito. Certo? Pastor Rubens, quer comentar rapidinho? Eu só queria complementar aqui, eu achei bem interessante essa palavra do nosso irmão Jamerson, e aí puxando um pouco a brasa para a nossa sardinha, nós congregacionais, cujo governo ele é democrático, né, o governo do povo. Nós somos congregacionais, batistas, nós entendemos um pouco disso, né? O nosso próprio sistema eclesiástico, ele é um sistema que, de certa forma, prepara as pessoas para a política. Por quê? Porque na igreja congregacional, como o seu regime é democrático, ou seja, são os irmãos que conduzem, são os irmãos que tomam as decisões, tanto é que os irmãos participam da Assembleia da Igreja, que é o local no qual nós decidimos tudo aquilo que envolve a igreja. Você vai ver que, de certa forma, é um sistema político que nós temos. Por quê? Você tem assuntos que são encaminhados, são levados para o conselho de oficiais, depois são feitos pareceres,
assuntos são debatidos dentro da igreja, onde cada um tem a sua participação em termos de argumentação e depois votação. Então, se nós soubermos utilizar bem o nosso sistema democrático, a gente já vai estar dando uma boa preparação para políticos. Agora, bons políticos, viu? Diga-se de passagem. Agora, o que muitas vezes acontece é que nós não valorizamos o nosso sistema democrático. Geralmente a gente conversa com os membros, não vou lá para a Assembleia de Membros não, porque lá já vem tudo organizado e a gente não tem participação, quando na verdade tem, a depender da pessoa que está à frente, é claro. Então, se os crentes soubessem, no caso os congregacionais, os batistas, utilizar o seu sistema de governo, elas já seriam, de certa forma, preparadas já para atuar no campo político, porque, guardadas as devidas proporções, os princípios são quase iguais. Ok? Só essa deixa aqui, porque às vezes a gente não fala ligação, e aí a gente tem que chamar, tem que trazer a brasa para a nossa sardinha. Tem que participar da Assembleia. Mas perfeito, né? Bem polêmico aqui também esse próximo. Ele é uma pergunta, né, de qual a gente é recorrentemente confrontado com isso, o povo cristão, né, as pessoas cristãs, seja em universidade, né, em ambientes, né, de participação de muitas pessoas, a gente sempre é questionado quanto a um problema, né, que se dizem que é um problema, né, no quesito de que a implantação da ética cristã, ela tende a ir contra a laicidade do Estado, né? Como é que a gente pode se posicionar quanto a isso? As pessoas dizem que eu, por ser cristão e querer viver meus princípios e disseminá-los, né, eu vou estar indo de contra a laicidade do Estado, né? Então, isso é verdade, né? Isso é correto, a gente deve também querer fazer isso, né? Pastor Rubens? Isso é muito importante, principalmente por causa do debate que nós vivemos, sobretudo nesses últimos 10, 15 anos, justamente por causa da confusão que se faz entre Estado laico, que por definição significa um Estado ou um país que não tem uma religião oficial. Nós vivemos num país onde podemos dizer que ele é laico, porque apesar de nós termos uma boa proporção da população seguir uma determinada religião, nós, no caso evangélicos, sermos uma minoria em relação a eles, mas nós não temos, né, uma religião oficial no nosso país. Isso ficou bem marcante, sobretudo na Constituição da década de 50, onde fez essa separação, entendeu? E deixou o Estado laico. Então, a gente tem que entender o que é ser laico e o que é ser laicista. Ou seja, quando você advoga esse princípio, você quer excluir toda e qualquer manifestação religiosa. Então, infelizmente, é o debate que se trava. Não, o Estado é laico. O Estado é laico. Sim, ele não tem uma religião oficial, mas ele não é laicista, ou seja, ele não persegue as religiões e toda e qualquer pessoa que professa um credo, uma religião, ela pode se manifestar. Quer sejam aqueles que são romanistas, quer sejam aqueles que são evangélicos, quer sejam aqueles que professam as religiões afrodescendentes e assim por diante. Então, somos laicos, mas nós não somos laicistas. Então, é bom fazer essa distinção. A gente até teve, acho que faz uns 5 anos aproximadamente, uma intenção, eu aqui não estou me recordando de uma determinada autoridade querendo tirar a expressão na nossa moeda, Deus seja louvado, porque, segundo a acusação ali, é como se nós estivéssemos praticando uma determinada religião. Não, porque nós fazemos parte de um país onde ele tem uma boa proporção católica romana, uma segunda boa proporção de evangélicos, então, de certa forma, se respeita essa religião e são pontos de vista de religiões que marcam a nação. Então, a gente não pode distinguir isso de maneira nenhuma. Então, precisa fazer a distinção. O que é ser um Estado laico e o que é ser um Estado laicista. Nós somos um país laico, mas não laicista. Então, quer dizer que, por exemplo, em propostas lá no Congresso que advogam contra ou a favor, né, dos meus princípios, isso é válido, né? Não entendi. Os propostas que podem rodar no Congresso lá, né, e que advogam a favor ou contra os meus princípios, isso é totalmente normal e aceitável dentro do sistema democrático com qual a gente vive. Então, né? Com certeza. E, sobretudo, quando você trabalha com a ética cristã, que é algo que muitas vezes as pessoas não consideram. Então, nós, por exemplo, como cristãos, nós somos regidos, em termos de resumo, por 10 leis, por 10 mandamentos, que nós encontramos lá no Decálogo. E aí você percebe que esses 10 mandamentos, eles se subdividem em 2 grupos. Naqueles que regem o meu relacionamento com Deus e naqueles que regem o meu relacionamento com pessoa. Então, isso é a ética que nós temos no nosso relacionamento interpessoal. E se nós observarmos os 6 mandamentos
que coordenam a minha relação com o próximo, todos eles fazem parte de uma ética normal. Ou seja, assassinar é errado, quer seja aqui no Brasil, quer seja num país ateu. Mentir é errado, quer seja aqui no país, no nosso país, quer seja num país ateu. Desrespeitar as autoridades constituídas é errado, quer seja no Brasil, quer seja num país ateu. Então, quando você vê a ética que nós encontramos nos 10 mandamentos, em especial nos 6 últimos, vocês vão ver que são princípios que se adequam independente do país, da profissão de fé daquele país. Por quê? Porque são ordens que regem o relacionamento interpessoal universal. Daí você vê a preciosidade da palavra do Senhor. Não é que a gente defenda, que na verdade, no fundo, a gente está defendendo os princípios da palavra, mas princípios esses que atendem todo e qualquer nível de relacionamento humano. Então, você percebe aí a distinção da palavra de Deus em relação a outros livros ditos espirituais ou religiosos que nós temos por aí. Então, ao defender os princípios bíblicos, automaticamente nós estaremos defendendo princípios que são universais para uma boa convivência em sociedade, para uma boa convivência humana. Até nisso, a gente leva vantagem. Pastor Votos? O pastor Rubens, citando aí essa questão, nosso país é laico, e sobre as notas, né, que tem Deus seja louvado, né? E houve uma confusão, eu estava assistindo até num dos programas desta televisão aí, sobre o questionamento, por sermos um país laico, né, em várias repartições públicas, né, usam-se o crucifixo, né? Então, é um laico, né, que não é laico, né? Na verdade, tem grande influência o cristianismo, tanto da parte dos católicos, como também dos evangélicos, mas na verdade que abraça todas as religiões, né? Então, a gente acaba tendo uma supremacia por causa do volume, né, populacional, isso, ser mais cristão, né? A gente tem isso de uma forma mais expressa na sociedade, né? Mas... E só para a gente fazer uma observação interessante nessa questão da lei, né? Eu não sei aqui quantos já leram a Constituição Federal, né? A Carta Magna de 88, mas se você olhar o preâmbulo que nós temos lá na Constituição, ela foi promulgada sob a proteção de Deus. Então nós temos artigos aí definidos que permitem a liberdade religiosa de qualquer credo, entendeu? Por isso nós não somos laicistas, e aí que a gente vive aí englobado com todas essas religiões e respeitamos a religião, sabendo que a nossa Constituição, no seu preâmbulo, ela foi promulgada sob a proteção de Deus. Então, não tem como você tirar essas coisas, felizmente, melhor dizendo, não tem como a gente tirar essas coisas. Perfeito, só que isso aí gera um outro problema, né? Às vezes a gente vê posicionamentos até de próprios cristãos, ditos cristãos, né? Que eles advogam também pela implantação da ética cristã a todo custo, né? Elas simplesmente ignoram que muitos pastores tomando palanques aí, querendo advogar por seus princípios, né? De uma forma de impor aquilo, né? Querer impor aquilo de uma forma até mesmo às vezes nem tão democrática, né? Mas querendo que aquilo se firme. Esse tipo de posicionamento, né? De querer colocar as coisas de maneira abrupta, de todo jeito, né? É algo que é defendido pela Bíblia ou não? Pastor Waltz? Eu vejo que isso aí já está partindo para o lado do humanismo. Aquilo que eu falei. A igreja tem que saber dividir. Igreja é igreja. O Estado é o Estado. A igreja não deve exercer a função do Estado, com os deveres que o Estado tem. E a igreja deve exercer, ela é soberana no sentido de quê? De exercer a função que ela recebeu da parte de Deus. Ou seja, nós pertencemos a 2 reinos. Como cidadãos da terra aqui, nós temos direitos e temos deveres para com a sociedade. Como cristãos do reino dos céus, nós temos também deveres e temos o quê? Também privilégios desse reino dos céus. Agora, uma coisa interessante: se Deus permitiu nos tirar do mundo, nos libertar do pecado, da corrupção, mas também Deus nos deixou no mundo. Para quê? Para exercermos o quê? E fazermos a diferença. Como é que eu vou usar um púlpito, vou induzir uma igreja, forçar uma igreja a fazer aquilo? Né? Então eu vejo que o púlpito não é palanque,
e o pastor tem que saber dividir. Política é totalmente com o Estado. Você é um cristão? Se levante, faça suas críticas lá fora. A igreja não vem influenciar ninguém, não vem fazer campanha na igreja. É outra coisa também que a gente podemos ver nos últimos dias. Pessoas usando o palanque, né? Induzindo até pessoas para votarem. Eu vejo isso um erro grave. Você tem que orar a Deus, você tem que saber quem são os candidatos. Primeiramente, buscar orientação divina, saber quais são as propostas, e aí você votar, e você, principalmente um pastor, ele tem que saber, né? E tem que usar de sabedoria nesse sentido. O senhor votou em quem, pastor? Não, eu votei, Deus sabe em quem eu votei, né? Porque senão vai criar partidos dentro da igreja. Né? Então são coisas que você tem que saber dividir, né? Que a igreja, ela deve exercer sua função profética, missionária, e o Estado, ela exerce o seu Estado. A igreja não vai querer fazer a função do Estado e vice-versa. Temos que saber dividir. É bem interessante, bem nessa linha que o senhor está falando aí, né? O pastor Jean Bittencourt, lá do Pará, ele colocou assim, né? Política é a arte de governar, de cuidar dos interesses em comum do povo. O pastorado é a vocação dada por Deus a fim de que, através do pastor, a igreja seja conduzida ao propósito do reino de Deus. Ele meio que nessa colocação consegue fazer, justamente o que o pastor estava falando aí, distinção, né, dos papéis exercidos por cada esfera, né? Mas aí tem, interagindo aqui com o pessoal nas redes sociais, né, nosso irmão, eu não sei falar o nome dele direito, né, e o Alisson, né, ele diz o seguinte, né, e aí para lançar essa pergunta aqui: o cristão vocacionado para a política, sabedor de que a maioria dos partidos defende princípios que vão de encontro à Bíblia, poderia ele se filiar a esses partidos ou ele deveria criar outro partido? E aí, pastor Rubens? Boa essa pergunta, viu? Muito boa. Veja, a primeira coisa que a gente tem que entender é que na nossa legislação eleitoral é vedado, ou seja, é proibido a candidatura avulsa. Então, para você se candidatar a qualquer cargo eletivo, obrigatoriamente você vai ter que se filiar a um partido político. Não tem como você fazer por outro caminho. Há outros países que permitem aquilo que a gente chama de candidatura avulsa, mas no caso do Brasil, com a regra que a gente tem vigente, acredito eu que não vai mudar, porque de certa forma isso engloba um sistema, mas eu não vou entrar nesse aspecto agora. Então, o que cabe a um cristão? Uma vez que ele se sente vocacionado, uma vez que ele tem uma determinada preparação para exercer uma função pública, cabe a esse cristão analisar aquilo que a gente chama de plataforma partidária, vendo os princípios que são defendidos através dos partidos e ver onde é que ele pode se encaixar num determinado partido onde os princípios eles não venham ser tão conflitantes com os princípios da palavra. Ele vai encontrar esse partido ideal? Acredito que não. Aí fica, né, a sugestão. Então ele deve criar um outro partido. Aí você já tem um outro problema no Brasil, quando você vê a questão da legislação eleitoral. É muito difícil você criar um partido, porque existem algumas recomendações e algumas obrigações que quase que torna impossível você fazer isso, uma vez que você tem uma determinada proposta que venha a ser mais coerente com os princípios do Evangelho. Você pode até abrir, como muitos abrem, mas movido por estímulos escusos. Isso aí não é o propósito cristão. Então fica difícil de você abrir um partido que ele seja genuinamente cristão, porque uma vez que ele vai ser composto, e muito provavelmente ele vai ser composto por todo tipo de pessoa, inclusive descrente, então fica difícil você ter essa questão do pensamento único. Então é muito mais fácil a gente se encaixar dentro da realidade brasileira num partido onde ele possa ser mais coerente com os princípios cristãos, poder nos desenvolver nesse partido e assim poder galgar aquilo que a gente deseja em termos de vocação política. Que na verdade, esse pensamento ele está no cerne do conservadorismo. A gente nem falou muito disso aqui agora, que seria também um outro aspecto que nós teríamos que trabalhar,
porque muitas vezes a gente age de maneira muito revolucionária, né? A gente sempre quer partir do zero, inventar a roda. E quando a gente se diz conservador, e no país tem muita gente hoje que se diz conservador, mas não sabe nem para onde vai. Então, o princípio do conservadorismo é a reforma que nós temos das instituições. Então, não dá para você aqui criar um partido novo que vai ser imune à corrupção, não. O que você tem que fazer é trabalhar com o que nós já temos e tentar ajustar os mesmos. Ele não vai se adequar nunca a uma perfeição, mas pelo menos vai chegar mais próximo daquilo que deve ser. Então, esse é um pensamento conservador. Essa é a visão conservadora que deve caracterizar o pensamento de um cristão. Ou seja, é ele poder ver as instituições afetadas pelo pecado, mas poder estar dando a sua participação sem querer começar do zero. Porque, via de regra, quando você quer começar do zero, você vai gerar um problema maior. Então, não dá para a gente limitar essa questão, e tudo aquilo que o homem se envolve, ele vai levar consigo o seu pecado e os seus problemas. Então, é muito mais fácil a gente procurar ajustar, adequar, melhorar as nossas instituições, porque essa é uma perspectiva conservadora. Eu até indico aqui um autor muito bom, inclusive ele morreu agora há pouco, conservador. Ele na verdade é o pai do conservadorismo moderno, Scruton. Depois vocês procuram no Google e vocês vão aprender muita coisa acerca do que seja ser um conservador verdadeiramente. Não são os conservadores que a gente tem hoje, onde muita gente se intitula conservador, mas não sabe nem o que é isso. Então é bom a gente ter essa visão, pelo menos pensar dessa forma, ok? Pastor Walter, você quer requerer? Vou dar um minutinho se for agora, porque a gente está quase fechando aqui. É aquilo que eu falei anteriormente, né? O cristão tem que saber onde é que está entrando. Ele, para chegar à política lá, um cargo político, ele vai ter que se filiar a algum partido. E esse partido vai fazer alianças com outros partidos. Então, é aquela coisa, glorifica a Deus? Eu vou glorificar a Deus? Então, são coisas, questão de consciência, e você parar, analisar e saber onde está entrando, ou que pensa, se é bom, se lhe edifica, ou se vai trazer glórias ao nome de Deus. Perfeito, perfeito. Para a gente tentar fechar aqui, para a gente se caminhar para o final, pessoal, vamos tentar tratar uma pergunta aqui. Eu sei que está vindo muitas perguntas quanto à direita, esquerda, qual é o certo, qual é o errado, devo me aproximar de qual filosofia, qual eu devo defender, né? Mas a gente vai ver aqui na medida do possível isso aí, porque a gente está vai estourar o nosso tempo aqui, né? E como a gente é democrático aqui, né? O primeiro que chegou é o primeiro que a gente vai responder, né? Então teve uma pergunta aqui que já estava em pauta e também foi levantada lá no início, que é a seguinte: como analisar a participação política de mulheres exercendo posições de autoridade? A Bíblia advoga a respeito disso de uma forma favorável ou contra? Débora, a juíza, né? Eu jogo logo aqui. Ela poderia servir de exemplo, de fundamento para que mulheres elas adotassem tal posicionamento? E o homem, ele deveria obedecer a essa tal autoridade, né? Pastor Waltz? Você citou aí Débora, né? Foi a primeira mulher a exercer um cargo político, né? Ela julgou Israel, está lá no livro dos Juízes, né? Temos o exemplo também, embora era rainha, foi Esther, e Deus, pela sua providência, sua soberania, né, chegou a casar com o rei Assuero, né, e livrou quem? O povo judeu de uma matança. Política, né? Política, tramada por quem? Por Amã, não é isso? Então, são coisas que nós podemos ver. Eu entendo que não vejo nenhum problema, biblicamente. O exemplo bíblico que nós podemos trazer, principalmente, é o de Débora. Não há problema algum uma mulher exercer cargo político, né? Agora, entendo e me posiciono contrário à mulher exercer cargo de autoridade eclesiástica na igreja, presbítero, pastor, pastora, né? Ou diaconisa ou qualquer outra função no sentido de autoridade eclesiástica na igreja. Perfeito. E aí, pastor Rubens, o que é que o senhor acha com relação a isso aí? O senhor se submeteria a uma autoridade feminina de forma... Essa pergunta é bem interessante e ela é bem crucial, não é? O que eu talvez vou falar possa chocar algumas pessoas, mas eu vou emitir aqui meu pensamento, ninguém é obrigado a aceitá-lo, até porque
como democrata que eu sou, a gente tem que respeitar sempre os divergentes, e isso faz parte da democracia. Até me veio aqui um pensamento de um grande homem do passado, mas deixa para lá, depois a gente fala isso aqui. Veja bem, a gente encontra na Bíblia 3 instituições, que nós chamamos de instituições basilares. Qual é a primeira instituição? É a família. Qual é a segunda instituição? A igreja. Qual é a terceira instituição? A sociedade. E aí, voltando para o livro de Gênesis, o que é que nós vamos encontrar? Primeiramente, na formação da família. Deus chamou ao homem para que ele pudesse exercer o papel de liderança, ser o cabeça do lar. A gente vai para a igreja, quer ser no contexto do Antigo Testamento, quer ser no contexto do Novo Testamento. Mais uma vez você vai ver o quê? A participação masculina na direção por ordem de Deus. E aí você faz aquele silogismo, né? A premissa e depois chega à conclusão. Então, se você vê que na família a liderança, a autoridade deve ser exercida por um homem, se você vai ver que na igreja a liderança, ela obrigatoriamente tem que ser exercida por homem, qual a conclusão que você chega? Agora, a gente tem no nosso país, né, leis que permitem, né, a questão do exercício de autoridade por parte da mulher, não só em relação à política, mas em outras funções que a gente observa, não só no poder executivo, no poder judiciário, também no poder executivo, legislativo e judiciário. Então, nas 3 esferas de poder. E aí você vê a abertura da lei. Então, cabe fazer o quê? Nós respeitarmos, agora sabendo que como princípio bíblico não é válido. Aí eu aplico aquele mesmo princípio que a gente viu em relação à pena de morte, né? A Bíblia dá base, mas você vive num país que não permite, então você se sujeita à lei. Então, eu uso esse mesmo princípio. Agora, se a gente for olhar à luz da Bíblia, a gente vai ver que não corresponde, entendeu? E só para colocar mais pimenta aí na discussão, é interessante nós estudarmos a história de John Knox, né? Ele foi um dos pais do puritanismo e havia muita discussão entre ele e a Maria Sanguinária, a Maria Tutor, né? E dentre várias coisas que eles debatiam e que ele não se sujeitava, era a questão do fato dela ser rainha, de exercer uma posição... Estão perguntando ali e ser presidenta. Vale o mesmo princípio, entendeu? Agora, de acordo com o que a gente vê em Gênesis, para a família, para a igreja, automaticamente a gente tem que ver para o Estado. E não queira ver nessa palavra algum pensamento machista, misógino, não. É você entender, como eu falei nos debates relacionados à pena de morte, em Gênesis você encontra o princípio para tudo. Então, se você for ver esses princípios lá, você vai ver que eles não são revogáveis. Então, é aquela questão que eu gosto sempre de dizer, o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, se eu pego o princípio de Gênesis para defender a autoridade no lar, a autoridade na igreja, eu tenho que também ter esse mesmo princípio para o Estado. Então, ele vai ser receptível? Não, mas é o fato que a gente vê na Bíblia. Então, o senhor advoga que Débora naquela posição era justamente, como muitas pessoas também advogam, que Débora assumiu aquele posicionamento porque os homens não estavam tomando a frente? É isso? Na questão de Débora, inclusive alguns usam até mesmo para defender a consagração, a ordenação feminina, que é errado. É aquilo que eu disse, eu advogo a autoridade masculina na família, na igreja e também no Estado. Então, o caso de Débora, ele deve ser visto como uma exceção. Por quê? Em primeiro lugar, era um período de frieza espiritual que estava marcando o povo de Israel, onde os homens, pelo fato de Deus ter dado a eles esse papel de autoridade, não está cumprindo com as suas respectivas incumbências. Então, vejo que Deus levantou Débora como juízo seu para poder mostrar o nível de passividade masculina e a falta de adequação que os homens tinham em relação àquilo que Deus queria. Então, eu vejo ali um caso extraordinário que, na verdade, revela a punição de Deus para nós homens quando nós não exercemos o nosso papel. Não vejo uma regra, vejo uma exceção e vejo também uma forma de punição de Deus em relação ao seu povo. Ok? Perfeito. Pode ir. Rapidinho, viu? Esse caso, a questão de Débora, né, é interessante que você vai ver lá, ela é um exemplo para todas as mulheres cristãs, cargo político, né? Então, aquilo que eu falei, a mulher exercer cargo político, ou eclesiástico, né?
Então, tem os princípios aí, nós não vamos entrar em detalhe, que tem mais tempo, o tempo está curto, mas eu me posiciono nesse sentido, não é? Na política eu não vejo problema que a mulher exerça um cargo político, não é? Então, você vai ver vários exemplos no dia a dia que nós vemos, que mesmo o pastor falando aí, que foi como juízo, né, de Deus, né? E os homens lá, caso de Sansão mesmo, Sansão foi levantado como juiz, mas deu um péssimo exemplo e Deus ainda o recuperou antes dele morrer. Então, olhando que cada um nesse sentido, a mulher, ela, embora tenha a função de mãe, de esposa, ela pode exercer outra função fora, né? Agora, partiu para o lado eclesiástico, nesse sentido, não é? Quando você vai para o Novo Testamento também, principalmente no Novo Testamento, você não tem base bíblica. Perfeito, perfeito. Só para a gente fechar aqui agora, algo bem polêmico que aconteceu aí nos últimos meses, né? E chamou muita atenção, né? Eu particularmente estava lendo essa reportagem, né? E é de um grupo bem conhecido assim, né? Por chamar a atenção aqui no Brasil, né? O Intercept, né? Acho que os pastores têm conhecimento. Eles publicaram uma reportagem criticando, né? Fazendo uma crítica muito forte quanto a os cristãos os cristãos conservadores, né? Mais adeptos aos pensamentos de Calvino, né? E eles compararam, né? Fizeram uma comparação bem interessante quanto a o posicionamento que a gente está escalando hoje, né? Como a gente está adentrando na política, né? E eles fizeram um contraste quanto aos pentecostais, né? Que já chegam, eles se pronunciam abertamente, né? E eles disseram que nós, né? Porque eu me incluo nesse, adentramos na política de maneira sorrateira e estamos conquistando, de fato, campo, né? Dentro do país, né? E eles afirmam que a gente está bem voltado para a parte mais filosófica, né, da educação, né? E aí chama também a atenção, eles fizeram até uma citação bem interessante, que nesse próprio governo agora, né, o governo Bolsonaro, no início do ano teve a troca lá do coordenador da CAPES, né, que tinha entrado o senhor Benedito Guimarães Aguiar Neto, né? E ele foi ferrenhamente acusado, né? Assim, foi hostilizado, né, pelo Intercept, né, por eles adotarem um pensamento criacionista, né, e querer implantar todos os seus princípios, né. E aí ele assumiu a CAPES sobre esses desconfortos, né. E aí o Intercept disse que a gente está de fato nos lançando e entrando de forma súbita, né, assim, na educação. E aí eu queria saber dos pastores, né, vocês acham realmente que a gente está conseguindo agora esse maior destaque, né? Porque se for, pode ser uma coisa boa que eles podem estar falando da gente, né? Será que nós de fato, vocês com uma visão assim mais ampla, vocês acham que o cristão, né, de pensamento mais conservador, né, ele de fato está conseguindo se manifestar de uma forma mais relevante na política e na sociedade de uma maneira geral? Pastor Waltz? Sobre isso aí, né? Deus permite que cristão chegue à política, eu creio. Agora, aquilo que eu falei, você tem que ir para glorificar a Deus, se você tem convicção disso. Agora, não queira que, pela sua força, não confie apenas na política, para que uma situação ou outra possa ser mudada, ou princípios possam ser mudados. Porque nós vemos na história, vemos o exemplo, José do Egito, mudou alguma coisa no Egito? Ele foi exemplo, Daniel foi exemplo, exerceu seu cargo com fidelidade, Sadraque, Mesaque e Abednego exerceram suas funções com fidelidade. Mudou alguma coisa na Babilônia? Mudou no Egito? Não mudou. Então Deus, Ele é soberano para que cada vez mais governos, nações, impérios se tornem cada vez mais o quê? Indesculpáveis diante de Deus. Se Deus levantar alguém lá, questionar sobre o criacionismo, ele é favorável ao criacionismo, aqui o nosso país ensina o evolucionismo, né? Ele tem todo o dever de falar.
Agora saiba que o quê? Ele não confie tão somente na política. Se ele for confiar tão somente na política, ele não está glorificando a Deus. Então, se não houver mudança, Deus cumpriu o seu propósito? Não, cumpriu. Porque saibamos de uma coisa: todas essas autoridades constituídas por Deus, Deus na sua soberania, Ele está permitindo eles governarem. Deus pode levantar pessoas, como nós vemos vários exemplos na Bíblia, para falar as verdades de Deus e os princípios de Deus. Mesmo que eles não mudem, Deus um dia pedirão contas a ele. Deus vai julgá-los. Então eu creio nesse sentido, que o propósito de um cristão ir para a política, ele pode ir falar e não pode haver mudança. E ao mesmo tempo pode o quê? Haver em massa. Crendo na soberania de Deus. Porque foi um dos grandes erros dos reis de Israel também, foi confiarem também, sabem o quê? Só na política. Fizeram aliança com outros povos, e nós vemos que muitas vezes Deus trouxe o quê? Juízo sobre o próprio povo de Deus. Então, se eu sou um cristão e vou confiando apenas na política, só porque eu sou um político, na intenção de querer mudar ou fazer isso, aquilo, e não confiando na soberania de Deus, que Deus possa trabalhar nos corações, mudar os corações, eu não estou glorificando a Deus. Eu estou colocando a minha força no braço do homem, né? Então, mesmo assim, Deus está sendo glorificado. Todos um dia saberão que Ele é Senhor, né? Até Jesus Cristo mesmo reconhecer a autoridade. Jesus foi julgado justamente ou injustamente? Injustamente. Mas quando você vai lá para Atos, diz que Deus um dia iria pedir conta daqueles que julgaram o justo injustamente. Então são coisas que Deus permite, mas um dia, mesmo que hajam dentro de um princípio errado, contrário ao de Deus, Deus um dia trará juízo, todas aquelas coisas que eles ouviram, que eles aprenderam da parte de Deus e não mudaram pela dureza dos seus corações, e Deus há de julgá-los. Perfeito, perfeito. Pastor Rubens, e aí, qual é o seu posicionamento quanto a isso também, né? A gente está conseguindo, de fato, também desbravar o Brasil aí, estamos alavancando e disseminando a cultura cristã, ou é só estatística isso mesmo? Eu vou tentar responder essa pergunta aqui, vai ser um pouco longa, e aí me perdoe se eu for prolixo demais. Só para contextualizar, né? A história da participação cristã evangélica no Brasil, ela tem uma peculiaridade. Porque o que é que nós vemos ao longo da história? Principalmente pelos primeiros missionários. O único missionário que teve uma participação mais ativa, ou na verdade uma relação mais ativa com o poder, foi Calley. Até porque ele tem influência muito grande junto à coroa. Até então o Brasil ainda era uma monarquia. E aí o que é que nós observamos? Alguns direitos civis que ele conseguiu junto ao imperador Pedro II, quer seja a regularização do casamento cristão para crentes evangélicos, que até então a Igreja Romana não aceitava, quer seja o sepultamento em cemitérios comuns. Isso não existia, entendeu? Então a influência de Calley junto à coroa, sobretudo ao imperador, permitiu esse grande privilégio que às vezes a gente nem sabe, né? E congregacional tem muito disso, ele esquece um pouco da sua história e às vezes não atenta para os registros bonitos que nós temos ao longo da nossa existência. Então, é uma característica peculiar essa participação cristã na política no Brasil, justamente por causa disso. Nós tivemos uma influência muito grande dos missionários que vieram, estrangeiros, e para que se evitasse qualquer tipo de associação, religião política, eles se envolveram especificamente no trabalho de pregar o Evangelho. É por isso que a gente está vendo essa mudança há 30 anos para cá. E houve um marco interessante, como eu falei, na Constituição da década de 70, quando o país deixou de ter uma religião oficial, e a partir da Constituição de 88, a gente vai vendo gradativamente uma participação maciça evangélica. Agora, quando eu falo evangélico, eu estou colocando aqui todo mundo. Eu não estou dizendo que todo mundo que se diz evangélico, que é político, que de fato eles são. A gente sabe pelo testemunho de alguns que muitas vezes eles fazem parte do grupo apenas para cooptar o voto daquelas pessoas ali, daquele gueto ali. Então, a gente não pode negar essa progressão, né, no crescimento político dos evangélicos no nosso país. Então, o primeiro ponto, né, que você falou em relação ao artigo aí da revista. A segunda coisa, né, é claro que a gente tem que discordar, e quando eu vou discordar de alguma coisa, geralmente eu discordo de quem está falando, né? E aí quando você vai ver quem comanda essa revista, né, para quem não sabe, é aquele americano Glenn Greenwald, que fez aquele processo de ficar
instalando escutas ilegais, e a gente viu isso, né? Então é uma pessoa que é dada, as próprias práticas dela já são corruptas por natureza, então ela não tem muita autoridade para falar. Mas vamos lá, esquecendo esse detalhe, entendeu? Vamos entrar no cerne da questão propriamente dito, né? Um cristão, ele não pode se eximir da responsabilidade. Uma vez que ele está vendo essa oportunidade, ele está colocando os seus princípios, a sua ética, o seu valor, isso não é nocivo. Até porque a gente teve, ao longo desses últimos 30 anos, né, uma visão política, uma visão da sociedade, sempre num determinado lado, sempre num determinado espectro político. Então, é mais que natural, até porque a gente vive num país democrático, que a gente possa dar oportunidade a outras pessoas de outros espectros políticos, que é o que está acontecendo hoje. Não só espectro político, filosófico e também acadêmico. Então, quando você vê hoje, o caso específico que você citou, né, de uma pessoa cristã que está comandando uma determinada ala importante na educação, e onde ele defende determinado princípio, que é o princípio, não é nem do criacionismo, é do design inteligente, que aqui é outra discussão que cabe, porque muitas vezes as pessoas pensam que é a mesma coisa. Não. Uma coisa é você crer no criacionismo, outra você crer no design inteligente. Elas estão associadas? Estão, mas é preciso fazer uma diferença. Então, não há nada de errado você colocar mais essa teoria, sob o ponto de vista acadêmico, da forma através da qual o mundo foi criado. Até porque quando você vai ver a nossa biografia, sobretudo nos livros de ciência e também no livro de biologia, você tende a ter apenas um pensamento da evolução, da evolução, da evolução. E a gente sabe que, cientificamente falando, não só há esse pensamento, há o design inteligente. Então, por que não diversificar a educação? Por que não colocar outros pontos de vista? Até porque é função da academia poder ver tudo aquilo que é colocado. Então, infelizmente, esse pensamento de esquerda que caracterizou o nosso país nos últimos anos, ele tende a ter sempre o pensamento único. Eles falam muito em diversidade, em diversificação, mas apenas quando atende os interesses dele. Quando não existe não, é pensamento único e por aí vai. Então, não há problema nenhum. Um cristão, com as suas ideias, com a sua ética, poder dar sua contribuição ao seu país. Desde que ele não comprometa os seus princípios, isso é válido, isso é que é democracia. Porque você teve, durante o período da história brasileira, esses últimos 30 anos, só um lado da questão, só um espectro político. Por que não agora diversificar? Então, isso faz parte da democracia. Perfeito, perfeito. Então, a gente vai fechar o nosso hall de perguntas aqui, elaborados por a gente, né? Então, Deus abençoe vocês, foi um prazer. E até a próxima quinta-feira, aqui no canal da SCM. Eu não sei se meu amigo Felipe está acompanhando. Se tiver, um salve aí para você, Felipe. Deus abençoe.